Antes do início do filme, um prólogo é exibido, destacando que mais de 40% da população mundial sofre de paralisia do sono. O mais assustador é que a maioria dessas pessoas já sofreu ataques de entidades demoníacas. Na cena inicial, vemos uma jovem chamada Sophie, que é acordada por uma voz gritante de sua mãe, Helena. Ela se dirige cautelosamente ao quarto de seus pais, mas de repente, sua mãe sai e a abraça. Ela diz a Sophie para não olhar para dentro. No entanto, a criança, por engano, olha para dentro e se assusta com a visão horrível da morte de seu pai. Na cena seguinte, somos apresentados a uma psicóloga criminal chamada Kate Fuller, que acorda em seu apartamento e começa sua rotina diária. Pouco tempo depois, ela recebe uma ligação de um detetive chamado McCarthy, que a convoca para ir até a residência de Helena. Ao chegar, o detetive McCarthy a informa que Helena assassinou seu marido. Ele pede a Kate que deduza se ela deve ou não ser internada em uma instituição mental. Primeiramente, Kate vê o corpo sem vida do marido de Helena, cujos olhos ficaram vermelhos e seu corpo está torcido de uma maneira incomum. Em seguida, Kate vai entrevistar Sophie, que está escondida debaixo da cama no quarto de seu avô. Na esperança de obter informações sobre o incidente, Kate se arrasta para debaixo da cama e, de alguma forma, convence a criança a falar. Sophie conta que a pessoa que matou seu pai é Mara. Confusa, Kate vai até Helena para perguntar sobre Mara, mas ela grita de terror ao ouvir esse nome. Depois disso, Helena é levada à delegacia para ser interrogada. Ela revela que seu marido estava tendo um caso, o que levou a uma grande ruptura no casamento. No entanto, Helena promete que não matou seu marido. De acordo com ela, naquela noite fatídica, ela sofreu paralisia do sono quando sentiu uma presença maligna no quarto. Em pouco tempo, Mara, um demônio do sono, subiu no peito do marido e o matou. Ao ouvir tudo isso, o detetive McCarthy acredita que Helena é mentalmente instável e, por isso, encaminha sua transferência para uma instituição mental. Quando Kate não encontra nenhuma evidência do assassinato, ela também assina os papéis para enviar Helena ao hospital psiquiátrico. Pouco tempo depois, Helena tem permissão para ver sua filha pela última vez, mas elas são logo separadas pelos funcionários. Mais tarde, quando o relógio bate meia-noite, Kate tem um ataque de paralisia do sono, durante o qual ela testemunha uma figura estranha em sua cozinha. Ela logo volta ao normal quando a figura se afasta. Depois disso, ela não consegue dormir, então começa a examinar as evidências que coletou na casa de Helena. Um bilhete chama sua atenção, que contém uma mensagem que diz: Takahashi sabe de tudo. No dia seguinte, ela vai até a casa de Takahashi para falar sobre o incidente. No entanto, em vez disso, ela encontra seu cadáver em decomposição, morto da mesma forma que o marido de Helena. Isso a leva a chamar o detetive McCarthy, que acredita que Helena matou os dois. Kate tenta convencê-lo a investigar mais a fundo, mas o detetive diz a ela para não interferir em seu trabalho. Sem se deixar abater, Kate vai até o manicômio para conversar com Helena. Ela pergunta sobre Takahashi e um homem chamado Doug, que seu pai dizia ser o assassino. Helena então conta a história de seu marido, dizendo que ele tinha um problema de sono, então eles foram a um grupo de apoio à paralisia do sono dirigido pelo Dr. Ellis. É o mesmo lugar onde eles conheceram Takahashi e Doug. Além disso, Helena lhe mostra uma marca vermelha em seu olho esquerdo, afirmando que Mara marca suas vítimas e que está vindo atrás dela também. Ela implora a Kate que a deixe ver sua filha mais uma vez ou então ela morrerá aqui sozinha. Depois de ouvir tudo isso, Kate decide participar do grupo de apoio à paralisia do sono, onde ela conhece várias pessoas que sofrem de problemas de sono, inclusive Doug. Durante a sessão, todos contam que veem uma entidade demoníaca enquanto sofrem de paralisia do sono. Doug levanta-se abruptamente e insiste que Mara é real. Ele também sugere que todos que não durmam ou serão mortos. O Dr. Ellis descarta essas afirmações como alucinações, mas Doug aponta para um dos membros do grupo com óculos chamado Saul, afirmando que ele morrerá esta noite. Além disso, ele também tira os óculos de Saul, revelando que seus olhos ficaram completamente vermelhos, um sinal de que Mara está perto dele. Após a sessão em grupo, Kate vai até o detetive McCarthy para compartilhar as afirmações de Doug sobre a morte iminente de Saul. No entanto, o detetive vira as costas para suas preocupações e vai embora. Isso frustra Kate e ela acaba decidindo encerrar o assunto. Ao chegar em casa, ela escuta suas mensagens de voz e ouve uma mensagem de Helena pedindo ajuda, pois Mara está vindo atrás dela.
Em uma tentativa de se acalmar, Kate prepara um drink e acaba adormecendo em seu sofá. Infelizmente, apenas alguns segundos depois, ela acorda em paralisia do sono e novamente se depara com a mesma figura embaixo de sua mesa. Ela se levanta de repente e a figura desaparece. Enquanto isso, Saul fica tão assustado com a entidade que comete o impensável de se imolar em frente de uma igreja. Pouco tempo depois, o detetive McCarthy, junto com sua equipe, chega ao local. Ele então se lembra da história de Kate sobre como Doug previu a morte. Alarmado, ele rapidamente contata Kate e eles prendem Doug por ter assustado Saul até a morte. Doug não revela nada até que Kate lhe pergunta sobre Mara. Ele revela que Takahashi a viu pela primeira vez. Ele também não acreditava nisso, mas agora acredita. De acordo com Doug, Mara está matando pessoas há muito tempo. Ele então mostra uma marca vermelha em seus olhos e diz que não se consegue dormir depois de ser marcado. O detetive ainda não acredita em suas palavras, mas é forçado a deixá-lo ir, pois não há provas contra ele. Após esse interrogatório, o detetive McCarthy opta por liberar Helena porque Doug agora é o principal suspeito. Com essa boa notícia, Kate vai até o manicômio para buscar Helena e acaba por encontrá-la morta da mesma forma que seu marido. Isso a deixa arrasada, e ela começa a se culpar pela morte da pobre mulher. Depois disso, Kate busca consolo na banheira de sua casa, tentando se acalmar. Minutos depois, ela adormece e logo acorda em um estado de paralisia do sono. É nesse momento quando ela é confrontada por Mara por trás da cortina. Momentos depois, a figura desaparece, fazendo com que ela recupere sua mobilidade. Kate, então, encontra marcas de pés no chão, o que a faz perceber que Mara não é uma alucinação, mas a realidade. Para piorar a situação, ela também encontra uma marca vermelha em seu olho, indicando que ela é o próximo alvo. No dia seguinte, Kate entra sorrateiramente no escritório do detetive McCarthy e assiste ao vídeo da morte de Helena no hospital psiquiátrico. Nessa filmagem, ela descobre uma figura sombria em cima de Helena, estrangulando-a até a morte. Para saber mais sobre isso, Kate visita Doug, cujo olho esquerdo ficou completamente vermelho. Ela descobre que Doug tem feito várias pesquisas para descobrir a ligação entre Mara e suas vítimas, e o motivo pelo qual elas está matando. Ele explica a história de Mara e suas mortes registradas, e que seu ciclo começa após uma tragédia. De acordo com as descobertas de Doug, Mara aparece em estágios. Primeiro, uma pessoa fica paralisada e a vê. Segundo, Mara marca a pessoa. Terceiro, a pessoa entra em contato físico. No último estágio, a pessoa pode ver Mara mesmo quando estiver acordada. Mas se ela dormir, morrerá. Doug também afirma que Mara só aparece quando a pessoa está em um sono profundo. Por isso, ele só tira cochilos fortes, colocando alarmes em intervalos de 20 minutos e ligando uma música estridente para mantê-lo acordado. Incapaz de digerir essa informação, Kate vai conversar com o Dr. Elise e lhe mostra o vídeo de Helena. Infelizmente, o médico não acredita em Mara e atribui a paralisia do sono como uma manifestação da influência cultural de uma pessoa. Naquela mesma noite, Kate está dormindo profundamente, mas é acordada por um som estranho. Ela acorda e fica assustada com a visão de Helena, que lhe diz que a deixou sozinha para morrer. Apesar do susto inicial, Kate recupera a calma e volta a dormir. Ao bater da meia-noite, ela acorda e experimenta a paralisia do sono mais uma vez. Dessa vez, ela vê Mara, que se senta em seu peito e coloca as mãos em seu pescoço. Momentos depois, a figura desaparece, fazendo com que Kate se levante e se engasgue. Por outro lado, o gerador de Doug desliga, parando seus despertadores e fazendo-o dormir mais do que o limite de segurança. De repente, ele acorda e se apavora, acreditando que agora entrou no estágio final. Movido pelo medo da morte iminente, ele liga rapidamente para Kate, pedindo sua ajuda para salvá-lo. Agora que ele tem medo de dormir, Doug recorre a medidas extremas, tentando cortar suas pálpebras. Mas, felizmente, Kate chega bem a tempo e o leva ao Dr. Elise. Lá, ele é colocado sob observação rigorosa em um ambiente controlado. O Dr. Elise lhe garante que ele pode dormir o quanto quiser. Se alguma anomalia surgir, ele promete acordar Doug. Antes de adormecer, porém, Doug compartilha sua culpa do passado, quando acidentalmente matou pessoas inocentes durante a guerra. Enquanto Doug adormece, Kate se senta em um sofá próximo, enquanto o Dr. Elise e seu colega de trabalho estão na sala de controle, monitorando vigilantemente a situação. Ao cair da meia-noite, o Dr.
Elise e seu colega se distraem e, nesse momento, Mara aparece. Kate acorda, mas fica presa devido à paralisia do sono. Nesse estado, ela testemunha Mara, que avança em direção a Doug e começa a torcer seu pescoço. De repente, isso chama a atenção do Dr. Ellis, o que o leva a correr em direção a Doug. No entanto, ele não consegue entender o que está acontecendo e antes que possa fazer qualquer coisa, Doug morre. Depois disso, Mara vai em direção a Kate, mas o Dr. Ellis consegue acordá-la bem a tempo, impedindo sua morte. No entanto, agora, os olhos de Kate estão ainda mais vermelhos, o que indica que ela entrou no terceiro estágio. Mais tarde, quando os policiais estão investigando a cena, o detetive McCarthy recebe uma ligação, informando-o de que Sophie foi internada no hospital. Quando Kate fica sabendo, corre para o hospital e descobre que a criança também foi vítima das garras de Mara e já está no estágio final. Kate então pede ao avô de Sophie que a mantenha acordada, mas suas palavras não são ouvidas e ela é convidada a sair. Na cena seguinte, Kate determinada retorna à cabana de Doug e faz um gráfico de todas as vítimas, tentando estabelecer a ligação entre elas. Depois de encontrar as lembranças de guerra de Doug, ela começa a juntar as peças. Doug se sentia culpado por ter matado, Saul ficou abalado após causar acidentalmente a morte de sua mãe, o marido de Helena se sentia culpado por ter tido um caso, Helena se culpava pelo divórcio iminente, e Kate se culpava pela morte de Helena. Kate então liga para o detetive McCarthy para saber sobre Takahashi. Este último revela que Takahashi era cozinheiro em uma escola primária. Um dia, ele preparou peixe contaminado, que acidentalmente causou a morte de 38 crianças inocentes. Depois de ouvir isso, Kate descobre que Mara tem como alvo pessoas que estão de culpa por coisas que fizeram. O detetive ainda hesita em acreditar nela e pergunta sobre a culpa de Sophie. Em resposta, Kate lhe diz que a criança se culpa por ter conversado com ela e enviado sua mãe para um asilo psiquiátrico. Com essa nova informação, Kate decide voltar ao hospital para resgatar Sophie. Em seu caminho, ela tem várias visões assombrosas de Helena e Mara, o que a leva a sofrer um acidente. Apesar desse contratempo, Kate continua seu caminho até o hospital. Infelizmente, ela adormece e entra no quarto estágio, com os dois olhos ficando completamente vermelhos. Kate começa a ter visões mortais de Mara, mas, de alguma forma, consegue chegar ao hospital. Chegando lá, Kate encontra Sophie em um estado de paralisia do sono e tenta acordá-la. Nesse momento, Mara aparece, então Kate abraça Sophie, admitindo corajosamente que ela é a culpada, e não a criança. Milagrosamente, Mara desaparece e a vermelhidão desaparece dos olhos de Sophie. Depois de garantir a segurança da criança, Kate é vencida pela exaustão, fazendo-a cair no sono. Pouco tempo depois, ela acorda com uma visão espectral de Helena, que continua culpando Kate por sua morte. Incapaz de se livrar de sua culpa, Kate sofre de paralisia do sono, e o filme termina com Mara se lançando em sua direção.